Olá a todos e a todas, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai estar resolvendo alguns exercícios sobre funções quadráticas, né? Função do segundo grau. Então, começando aqui com o exercício 1, que ele vai falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, mudar o modelo da página. Pronto. Para quais valores de k a função f de x igual a 2k menos 8x ao quadrado mais bx mais c terá a parábola com concavidade voltada para baixo. Pessoal, primeiramente, se a concavidade ela é voltada para baixo, significa que o valor de a é menor que zero, tá? Porque ó, se ela está assim voltada para baixo, significa que essa função ela vai ser o quê? Decrescente. E se ela é decrescente, é porque o nosso coeficiente a, ele é menor que zero. Se a gente olhar aqui na nossa função, quem seria o valor do a nessa função? Ó? Seria 2k menos 8. Ó. Isso aqui seria o nosso a. Então, substituindo aqui, ó, 2k menos 8 teria que ser menor que zero. Observe que a gente tem uma inequação do primeiro grau, então a gente resolve no estilo de uma equação do primeiro grau, né? O 8 está negativo, passaria positivo. Esse 2 está multiplicando o k, puxar para cá, passaria dividindo, ó. Então k teria que ser menor que 8 dividido para 2. Logo, k tem que ser menor que 4. Então, para que essa função ela tivesse concavidade voltada para baixo, o valor de k teria que ser menor que 4, certo? Vamos aqui para a próxima questão. O gráfico de y igual a x ao quadrado menos 8x corta o eixo x nos pontos de abscissa. Pessoal, se ele quer saber onde corta o eixo x, ele está querendo saber basicamente as raízes da função. Então, ele está querendo basicamente que a gente calcule a raiz da função, que é para a gente saber onde é que essa parábola ela vai cortar o eixo x. Logo, então, para a gente resolver isso aqui, eu vou resolver através da fórmula de Bhaskara, né, como vocês já são mais acostumados. Então, ficaria x ao quadrado menos 8x. Então, para resolver isso aqui, a gente igualaria a função a zero. Então, x ao quadrado menos 8x é igual a zero. Nosso coeficiente a é 1, nosso coeficiente b é menos 8 e o nosso c, como a gente não tem, é zero. Resolvendo isso aqui, deixa eu puxar aqui para o lado de cá. Nós teríamos, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta seria b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 0. Então, delta seria igual a 64. Esse menos 4 vezes 1 vezes 0, isso aqui daria 0. Então, a gente pode eliminar. E a raiz de delta, a raiz de 64 é 8. Então, vamos achar as nossas duas raízes, tá? Eu tenho aqui x', que é menos b, mais a raiz de delta sobre 2a. E eu tenho x2', que é a mesma coisa, a gente troca só o sinal do meio. X' seria menos b. Observe que o b está negativo, então ficaria assim, ó, menos 8, mais a raiz de delta, que é 8, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Isso aqui ficaria, ó, menos com menos dá mais, ficaria 8 mais 8 sobre 2, né, que dá 16 sobre 2, 16 dividido para 2. Então, achei a minha primeira raiz. A segunda raiz, a gente pode até, ó, repetir o que a gente acabou de fazer. A diferença é que a gente vai trocar esse sinalzinho do meio.
Então, ficaria assim, ó. 8 menos 8 sobre 2. 8 menos 8 dá 0. E 0 dividido para 2, a resposta 0. Logo, a solução dessa nossa equação, que é os pontos onde a função ela vai tocar o eixo x, seria 0 e 8. E, portanto, a alternativa letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. A questão fala assim, ó. O gráfico da função quadrática, definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1, em que m pertence aos reais, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas, ou seja, toca o eixo x em apenas um ponto. Aí ele quer saber o valor de y que essa função associa a x igual a 2 é. Primeiramente, a gente precisa descobrir essa função, tá? Então, se essa função ela toca o eixo x em um único ponto, significa que o nosso delta é igual ao quê? A 0, já que ela vai tocar o eixo x apenas em um ponto. E se o nosso delta ele é igual a 0, vamos calcular ele, tá? Então, ó, quem é o nosso a da função? O a é 1, o b menos m e o c m menos 1. Então, delta vai ser, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E isso tem que dar igual a 0. b ao quadrado ficaria menos m ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m menos 1. E tudo isso igual a 0. Resolvendo aqui, ó, menos m ao quadrado, ficaria m ao quadrado. Aí aqui nós teríamos a propriedade distributiva, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, a gente multiplicaria por tudo que está lá dentro do parêntese. Então, ficaria assim, ó, menos 4 vezes m, menos 4m. E menos 4 vezes menos 1, menos com menos, ficaria mais 4. E isso é igual a 0. Observe que a gente chegou numa outra equação de segundo grau, certo? Que foi essa aqui, ó. Então, a gente precisa encontrar esse valor para m. Então, a gente precisa encontrar o valor para m. Então, vamos fazer isso, ó. Novamente, vamos calcular delta novamente, para que a gente possa encontrar o valor do m. Então, separando nossos coeficientes, o valor de a é 1, o b é menos 4 e o c é 4. Então, delta é b ao quadrado. Ó. Quem é o nosso b? Menos 4 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, delta seria, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. Então, delta seria 16 menos 16, dá 0. E a raiz de delta é 0. Pessoal, como o delta é 0, então basta a gente fazer o m', tá? Não vou chamar de x', que a gente está procurando o valor do m. Então, vou chamar m', que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, m seria, ó, o b é menos 4, como tem um menos aqui na fórmula, né? Ó, tem um menos aqui e tem um menos lá do b. Então, ficaria menos 4 mais a raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1, que o a é 1. Menos com menos dá mais, ficaria 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, então, nós concluímos que o valor de m é 2, tá? Terminamos a questão? Ainda não. A gente acabou de encontrar que o valor do m é igual a 2. Então, vamos encontrar a nossa função original para poder calcular o que ele está pedindo. Ele quer dizer qual é o valor de x, qual é o valor de y, perdão, quando o x for 2. Então, a nossa função ficaria assim, ó, y igual a x ao quadrado
menos o m é 2, então ficaria menos 2x, mais aqui, ó, m menos 1 ficaria 1, né? Porque 2 menos 1 dá 1. Pronto. Ele quer que a gente ache o valor dessa função quando x for 2. Então, vamos encontrar aqui, ó. O y seria 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. Então, o y ficará 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2 dá 4, mais 1. 4 menos 4, isso aqui dá para eliminar. Então, a gente conclui que o y é igual a 1. Então, a resposta seria a letra D. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido todo o raciocínio da questão. Agora, vamos para uma questão de análise de gráfico, tá? A questão fala, a função quadrática ax ao quadrado mais bx tem o seu gráfico representado a seguir. Considerando que a parábola e sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac, é verdadeiro afirmar que. Pessoal, note que essa função, inicialmente, ela é o quê? Decrescente. Se ela é decrescente, significa que o nosso a ele é menor que 0. Então, de cara, eu elimino a alternativa C e elimino a alternativa B. Observe que esse gráfico, ó, ele não toca o eixo x em ponto nenhum. Se ele não toca o eixo x em ponto nenhum, significa que o delta é menor que 0. E aí, portanto, a alternativa correta, letra D. Certo? Vamos aqui para mais uma. Seja a função f definida por ax ao quadrado mais bx, com a, b e c pertencentes aos reais e a menor que 0, ou seja, ele está dizendo que o valor do a é menor que 0, sabe-se que a função ela tem um único 0, certo? Ou seja, ela tem uma única raiz, tá? Tá aqui, ó, única raiz correspondente ao número real menos 3. Então, ele quer que a gente determine a imagem dessa função. Então, essa função, ela seria algo mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui tentar esboçar o gráfico aqui dessa função. Ó, ela é uma função decrescente. Então, o que é que isso significa? Se ela é uma função decrescente, significa que é um gráfico que ele vai estar para baixo, né? E ele diz que ela só tem uma única raiz, que é menos 3. Ó. Então, o menos 3 ele está aqui, ó, que é o eixo x, que é o eixo y. Então, aqui é o menos 3. Ou seja, significa que essa função ela é algo mais ou menos assim, ó. Uma parábola voltada para baixo. E que ela vai tocar o eixo x em apenas um único ponto. Que seria, no caso aqui, nesse menos 3. Ele quer que a gente determine os possíveis valores para y, tá? Sempre que a gente falar de imagem, a gente se refere aos possíveis valores para y. Possíveis valores de y. Que no caso, pessoal, o y só vai ser valores que estão aqui, ó, daqui para baixo. A gente sabe que aqui a origem é 0. Então, significa que a nossa função ela vai estar, ó, daqui para baixo. Ou seja, nós vamos ter valores que vão estar do 0. Vão ser valores que vão do 0 para os infinitos negativos em relação ao y, tá? Ó, aqui para cima
nós temos os valores positivos de y e aqui para baixo eu tenho os valores negativos. Então, essa função, ela vai ter a imagem, todos os valores negativos do y e que vão até aqui o zero, tá? Então, a alternativa que representa isso é a alternativa B. Nós vamos ter os infinitos negativos, que vão estar aqui para baixo, ó, e vem até aqui o zero, porque ela toca o eixo x. Nesse ponto aqui que ela toca o eixo x, o valor de y é zero. Então, vai estar do zero para baixo. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Agora, vamos para essa questão aqui, ó. Os gafanhotos são conhecidos por serem capazes de ocasionar danos às plantações. O desmatamento promove uma redução no número de predadores naturais, permitindo o aumento desses indivíduos, além das mudanças climáticas que provocam um aumento na temperatura, o que favorece a proliferação de insetos. Um gafanhoto, cuja característica marcante é a presença do último par de pernas alongadas e adaptada para saltos, salta para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por essa função, onde h de x é a altura e x é a distância alcançada. A altura máxima em centímetros atingida pelo gafanhoto no salto é... Pessoal, então o que é que a gente vai ter aqui, ó? Vamos supor que eu tenho aqui um gráficozinho nesse estilo aqui. Um gafanhoto, ele estava aqui nesse ponto, ele deu um salto, descrevendo uma trajetória parabólica, né, já que estamos falando de uma função de segundo grau. A função ela é decrescente. Ele quer que a gente determine essa alturazinha aqui, ó. Certo? Essa altura máxima que o gafanhoto atingiu, tá? Então ele quer que a gente determine essa altura máxima. Essa altura máxima aqui, ela corresponde para a gente o nosso que, ó, y do vértice. Então, para eu encontrar essa altura máxima, é só a gente calcular o nosso y do vértice, tá? E o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice é a mesma coisa que menos o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? E tudo isso dividido por 4a. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, ó, menos, quem é o meu b nessa função? Ó? O nosso b é 30. Então, ficaria 30 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que não tem, é 0, tá? Ó, o a é menos 3, o b é 30 e o c é 0. Então, vai ficar tudo isso aqui dividido por 4 vezes o a. O a é menos 3. Resolvendo isso aqui, ó, 30 ao quadrado fica 900. Esse pedacinho vai sumir, porque 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 0 dá 0. Então, sobrou para a gente aqui, ó, menos 900 dividido por 4 vezes menos 3, que dá menos 12. Sinais iguais, né? Vai ficar positivo, e 900 dividido para 12 dá 75. Então, a altura máxima atingida por esse gafanhoto foi 75 centímetros. Certo? Vamos aqui para mais uma questão. Essa aqui eu já resolvi. Deixa eu apagar ela aqui. Deixa eu puxar essa mais aqui para cima. Pronto. Essa questão aqui, ó, ela fala o seguinte. Suponha que em um período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão
ST, onde ST é o saldo em reais e T é o número de dias. Então, ela é determinada por essa expressão, que é 10t ao quadrado menos 240t mais 1.400, onde ST, como eu já falei, é o saldo em reais no dia T, onde T ele pertence a esse intervalo aqui, né, que vai do 1 ao 45. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar. Pessoal, antes da gente analisar as alternativas, eu vou desenhar aqui um gráfico para representar essa situação, tá? Esse gráfico, tá? Ele é uma função crescente, então ele vai ser uma parábola, por exemplo, mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Uma parábola com concavidade voltada para cima. Se ele vai ter a concavidade para cima, vamos analisar aqui as alternativas, ó. Aí nós vamos ter aqui o saldo, o eixo Y vai ser o saldo e o eixo X vai ser o nosso tempo. O saldo aumentou todos os dias do período? Não, pessoal. O saldo ele veio diminuindo. Quando chega aqui no nosso vértice, aí ele começa o quê? A aumentar. Então, a primeira alternativa já está eliminada. E a segunda também, né? O saldo diminuiu em todos os dias? Não. Então, também já está eliminada. Letra C. O menor saldo ocorreu em T12. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que o menor saldo, observe como a função ela é crescente, nós vamos ter ela tem um valor mínimo. Tá? Ela vai ter um valor mínimo, certo? Que é esse valorzinho aqui que a gente chama de y do vértice. Ele está perguntando se o menor saldo foi no período 12. Ou seja, ele quer que a gente diga, ele está dizendo que no dia 12, essa função ela teve o menor saldo, teve o menor valor mínimo. Então, para a gente fazer isso aqui, o que é que a gente vai calcular? Ó? Esse 12 aqui, ele representa para a gente o quê? Ó? O nosso x do vértice. Ou seja, esse x do vértice ele vai estar associado ao menor valor que essa função ela pode atingir, que no caso é esse valor mínimo. Então, vamos calcular aqui o nosso x do vértice. Tá? Vou pegar aqui a nossa função. A função é s de t igual a 10t ao quadrado menos 240t mais 1.400. Então, eu vou calcular aqui o meu x do vértice para realmente saber se nesse valor aqui de x a função atingiu o seu valor mínimo, tá? Calculando o nosso x do vértice, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Quem é o b dessa nossa função? Ó? É menos 240. Como ele está negativo, vai ficar assim, ó. Menos 240 dividido por 2 vezes o a, que o a é 10. Então, ficaria menos com menos dá mais, ficaria 240 dividido por 2 vezes 10, que dá 20. Aqui dá para cortar esse 0 com esse 0, então ficamos com 24 sobre 2. 24 sobre 2 dá quanto? Ó? 12. Então, realmente, no valor mínimo da minha função, o saldo ele vai ser menor realmente quando o x, o tempo, for 12. Ou seja, quando o nosso x do vértice for 12. Então, a alternativa correta, letra C. Então, não precisa nem a gente confirmar as outras alternativas, tá? Se a gente quisesse confirmar a alternativa C, o menor saldo do período foi 12, a gente calcularia o y do vértice. Aí, se fosse 12, era a correta. O saldo ficou positivo em todos os dias do período. A gente precisaria calcular quantas raízes tem essa função e verificar o gráfico. Mas como a gente já encontrou aqui a nossa resposta, então concluímos aqui a nossa questão.
Então, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude a vocês. No mais, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.